Boa noite, todos e todas. Hoje nós estamos aqui em mais uma reunião, nossa reunião 4, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho das perguntas Gini. Então, nós vamos saber e entender um pouco mais dessa estratégia de trabalho Gini. Letícia, seja bem-vinda. Amanda também chegou ali. Gente, boa noite a todos. E nós vamos dar sequência, então, nos nossos estudos. Só para iniciar, eu coloquei esse quadro aqui da participação de vocês, lembrando da importância da câmera aberta, lembrando que agora, toda semana, a gente recebe ali, né, o nosso relatório ali da CED, e o relatório, ele aponta quantos minutos vocês ficaram logados na nossa reunião, desses minutos, quanto tempo foi com câmera aberta. E se você ficou com menos de 75% de câmera aberta, automaticamente o BI já manda para a gente a falta. Então, gente, olha, por favor, eu até posso justificar esporadicamente quando acontece alguma coisa, porque vocês não ficam ali com a câmera aberta, mas não dá para a gente realizar essa justificativa toda semana. Então, mais uma vez, ó, minha câmera está dando algum negócio, que ela estava aberta e agora que apareceu a imagem. Enfim, não dá para ficar fazendo a justificativa toda semana. Então, quando acontecer algum probleminha, vocês me mandam, eu justifico para vocês, tá? Mas eu estou colocando aqui que é importante por conta do certificado, da certificação de vocês. Eu mais preocupada ali com vocês, e eu não tenho como fazer nada, porque daí já é uma coisa que extrapola aquilo que eu posso fazer por vocês. Então, a única coisa que eu posso fazer é avisá-los, tá bom? Bom, vamos lá, nossa agenda de hoje, acolhimento, depois a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente trabalhou a semana passada, conceitos importantes em ação e concluindo a reunião. Então, vamos lá, né? Nosso acolhimento de hoje é um acolhimento um pouquinho diferente, é uma enquete que nós vamos fazer com vocês. E essa enquete, ela está no Quizzes, então, assim, um aplicativo novo, né, que as escolas têm utilizado ultimamente, e eu vou colocar para vocês o link desse Quizzes para vocês aí no chat, para que vocês respondam para mim essa pergunta que está ali, ó. Como você começou a se interessar por literatura? Então, eu vou colocar ali no chat e vocês acessem para responder a pergunta, tá? Pronto, o link já está ali. Quando vocês derem um clique... Ô, prof, só Oi? um minutinho. Você consegue colocar o link da chamada no Class, por favor? A chamada eu faço... a chamada... Não, perdão. O link da reunião é que eu tô... Está lá no Class. Deixa eu ver. Está sim, está lá no Class, Auriane, no mural. Para mim, só tem do dia 3 de outubro. Espera aí. Ah, é porque você está participando. Era para eu ter participado, né, no dia 3, é isso, né, Dolph? Eu vou ficar nessa turma, então, de segunda-feira, é isso? Deixa eu colocar você lá, Auriane, peraí. Deixa eu colocar para você lá, para facilitar. Eu não posso mudar para essa turma de quinta, Geise? Então, a gente, por enquanto, é o seguinte, o que acontece? Eu estou sem vaga para remanejamentos.
É porque a gente recebeu outros cursistas e daí a minha turma ficou lotada no número máximo que eu podia ter de aluno. Então, por enquanto, a gente não está tendo remanejamento. Eu coloquei lá para você na tua turma, tá, Oriane? Para ficar mais fácil para você entrar no computador, né? Sim, tá bom. Tá? Então, Quem terminar, ergue a mão, prof. Oi? Quem terminar, ergue a mão? Quem terminar, ergue a mão. Já terminaram? Nem terminei de dar os comandos aqui, mas é bem fácil, é simples assim. Vocês vão entrar, vão direto para o quizzes, aí vão clicar em iniciar e responder uma única pergunta. E a gente já vai verificar como é que ficou aí a nossa enquete. Todo mundo terminando? Pode ir levantando a mão quem terminou, para eu poder verificar aqui. Ó, 12 pessoas já responderam. Nós estamos em 21 pessoas. Nós estamos em 21, então faltam algumas pessoas aí para responder ainda. Vou dar mais alguns minutinhos, tá? Prof, está me ouvindo? Estou ouvindo. Prof, eu vou ficar até 7h10 na Meet agora, e daí depois eu tenho a Meet da formação do SAEB, eu vou estar nas duas, sabe? Só que daí, tipo, eu vou ter que ficar nas duas, porque era de manhã, de tarde, só que daí eu vou ter que fazer à noite, porque eu tinha aula, daí não deu para mim participar. Daí eu vou ficar na tua e na outra, sabe? Entendi. Tá bom? Só para avisar. Sim. Enfim, vamos ver aqui quem já respondeu. Tem algumas pessoas que já acessaram, mas não respondeu ainda. Inclusive eu que acessei e não respondi. Você consegue postar de novo, por favor? Que agora que eu consegui entrar aqui pelo Note. Consigo sim. Vou colocar novamente ali o link. Ai, peraí que eu coloquei o link errado, gente. Desculpa, eu achei que copiou de novo aqui, não copiou. Não considere esse link que está aí, tá? Deixa eu pegar o link aqui para vocês novamente. Turma L. O link do nosso jogo, do quiz, eu coloquei novamente ali no final, tá? Na turma L, é só acessar e responder a questão. Responda e não esqueçam de clicar ali em enviar para enviar a resposta de vocês, tá? Prof, eu vou demorar um pouquinho para responder agora porque eu estava com o Note e acabou a bateria, mas eu já vou, conectei com o celular, já vou conseguir responder. Tá bom. Se quiser que eu coloque novamente o link. Aqui, 15 pessoas responderam. Vamos ver como é que está a nossa enquete aqui. Ver uma visão geral aqui da nossa enquete, questões. Olha ali. Do número de pessoas aqui que conseguiram, ainda faltam 7 pessoas para responder. E aí a gente tem ali o seguinte, ó. Nossa alternativa A, por causa da indicação da escola ou do professor, está ganhando a nossa enquete. E a nossa pergunta era: como você começou a se interessar por literatura? Como você começou a se interessar por literatura? Pela nossa enquete, nós temos aqui os dados nos dizendo que a maioria de vocês começou a se interessar por literatura através da indicação da escola ou de um professor. Aí depois nós temos, em segundo lugar, ali com 3 respostas, está empatado, ó, por influência de pais ou parentes, e por indicação e comentários de amigo, está empatado em segundo lugar.
E depois nós temos porque vi filmes e por causa de algum autor com quem se identificou. Então, percebam, quando a gente fala de literatura, né, vocês podem continuar respondendo, tá? Mas quando a gente fala ali de literatura, a gente percebe que a escola, né, na figura do professor, ela acaba sendo o local e o professor a pessoa quem mais influencia o aluno, o estudante, a se interessar por literatura. E esses dados que a gente acabou de ver aqui, eles falam assim, porque a gente está num grupo de professor, leitor, por isso que deu esse resultado. Na realidade, esse resultado, olha só, mudou um pouquinho ali, ó. A primeira questão, por causa da indicação da escola ou de um professor, continua em primeiro lugar, e em segundo lugar ficou por indicações e comentários de amigos. Então, esses dados que a gente acabou de ver, vou voltar aqui para os nossos slides, ele bate, né, e muito com os dados de uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita pelo Itaú Cultural em 2019, onde se entrevistou aí vários, né, jovens e perguntou como ele começou a se interessar por literatura. E ali a gente viu, ó, por causa da indicação da escola ou de um professor ou professora, está em primeiro lugar com 52, né, com 52 pessoas respondendo ali essa questão, né? Então, a gente começa a ver qual é a importância de nós, professores, e da escola na formação do leitor, né? Quando a gente fala de literatura, mas é a formação do leitor. E se nós vamos ver ali, ó, por causa de filmes, por exemplo, em segundo lugar, e a gente sabe que mudou muito isso, né? Nós pegarmos a nossa... Quando a gente era, né, jovens ali, o nosso perfil é um perfil de que a leitura iniciou mesmo na escola, ou foi ali muito por indicação de amigos ou de pais, né? E hoje não, a gente já percebe que isso mudou um pouquinho, já não tem tanta influência dos pais e nem de parentes, mas tem uma influência mais ali de filmes, ou então até mesmo de amigos, né? Por causa de algum autor que se identificou. Então, a gente percebe letras de música. Então, a gente já percebe que outras coisas vão influenciando os leitores atualmente, né? O interesse pela literatura. E lá, ó, pais, ficou lá, a gente percebe que pais aqui, ó, ficou um pouquinho mais para baixo, né? Ó, por influência da mãe ou responsável do sexo feminino, por influência de pai ou responsável do sexo masculino. Então, desceu um pouquinho ali, né, essa questão. Mas, enfim, a nossa enquete não foi muito diferente dessa enquete feita pelo Itaú Cultural, e isso só vem reforçar para a gente a nossa importância quanto professor lá na escola, para incentivar esse hábito, né, e esse gosto pela leitura. Então, professor, a gente percebe que nós não estamos aqui, não somos professores de língua portuguesa e de redação por acaso, mas nós estamos aqui porque, mesmo sem querer, a gente influencia em muitos nossos alunos, né? E é importante, todos os professores influenciam, mas para a leitura, o professor ali que é da disciplina, que sempre está falando de leitura, incentivando os seus alunos a ler, ele tem ali um diferencial muito grande em relação a outros, né? E aí a gente começa a entender, então, o porquê que na semana passada a gente fez aquela vivência, e a entender que quando nós vivenciamos a roda de conversa, que para nós, eu achei que foi muito natural para vocês, achei que vocês se expressaram muito bem, que vocês ouviram muito bem o outro, que complementaram o que o outro falou, que fizeram uma reflexão maravilhosa, né? Até o Fran Carlos, não vou defender os homens aqui, olha só, mas foi um debate, assim, uma discussão, uma roda de conversa muito sadia, e é isso que é importante, né? Nós não discutimos para brigar, mas nós aprendemos juntos,
percebemos os sentidos ali que às vezes um percebeu e o outro não, né? Que foi complementando a nossa ideia sobre a tecelã. E aí a gente percebe que o Jimmy é isso. O enfoque do Jimmy é essa conversação, tá? O Jimmy ele não tem um outro enfoque. O enfoque dele é permitir com que o aluno fale, com que o aluno se expresse. De que forma? De uma forma crítica e reflexiva. E para a gente se comunicar com uma desenvoltura, a gente precisa, às vezes, dominar o que a gente vai falar, isso é óbvio, mas a gente também precisa nos sentir à vontade, nos sentir em uma roda de conversa, assim como vocês se sentiram semana passada. Não sei, né, mas eu acredito que nenhum de vocês aqui se sentiram ameaçados, mas sim, vocês se sentiram à vontade para falar da opinião de vocês. Então, uma das coisas que o Jimmy traz para nós é que, durante o processo da roda de conversa, nós não utilizemos o porquê. É tão difícil. Eu fiz com vocês a semana passada e muitas vezes eu queria perguntar por quê? Por quê? E para não perguntar por quê, eu chamava outra pessoa e fazia uma nova pergunta e a outra pessoa vinha e contribuía. Porque é muito ó o porquê aqui. É muito difícil quando a gente está numa roda de conversa e a gente quer que o aluno explique, a gente não indagá-lo com o porquê. Mas o porquê, ele é um dos grandes inibidores da fala, da comunicação, principalmente dos nossos alunos, né? Se o aluno fala assim, eu achei o livro interessante, você vai lá e fala, por quê? Pronto, já travou ele. E às vezes nós não pensamos nisso, né? A gente não consegue refletir que o porquê ele causa tamanha polêmica. Então, a gente precisa entender que esse porquê ele é um problema dentro de uma roda de conversa. Não que você não possa utilizar essas questões em outro momento, mas a roda de conversa, da forma como a Jimmy traz para nós, o Jimmy traz para a gente, como o Chambers estruturou esse trabalho, é um problema. É o problema que vai fazer com que o teu aluno não participe, se sinta inibido, que você não o encoraje a falar. Sendo que a gente está trabalhando completamente o contrário disso. Nós queremos que o aluno participe, fala e contribua, tá? Então, a gente vai ter que entender hoje que esse porquê vai ter que ficar fora da nossa roda de conversa. Mas como e por quê? Simplesmente porque esse porquê ele soa agressivo. Quando você fala por quê, o aluno já entende que ele está sendo agredido, que ele está sendo questionado por algo que ele falou, que ele está sendo mal interpretado, que o professor está querendo uma prova daquilo que ele disse. Então, é um tom examinador, envolve um todo, não oferece ajuda. Quando você pergunta por quê, é só para ele, né? Ninguém quer dar pitaco. Todo mundo tem medo de dar um pitaco ali e errar. E induz a uma única resposta. Se um fala, todo mundo vai concordando ali, né? Acaba que não se tem mais discussões. Então, nós vamos nós vamos evitar o uso da pergunta por quê. Até porque o Jimmy ele vem do espanhol, que Chambers ele aplica essa estratégia na literatura espanhola, e ele acaba colocando o nome de Jimmy, porque Jimmy em espanhol significa, né, na nossa língua, significa diga-me. Só que quando a gente fala assim, olha, diga-me alguma coisa, diga-me mais, diga-me sobre o personagem, diga-me sobre o livro, fica meio estranho. Então, para a nossa língua, a gente vai fazer uma tradução mais de intencionalidade, que significa a mesma coisa, mas não é a tradução literal, que é o conte-me. Então, esse diga-me, ele vem como um conte-me. Conte-me mais sobre isso. Eu achei o livro interessante. Ah, é?
conte-me mais. Ah, o meu personagem, ele é muito bacana, porque em alguns momentos ele tem alguns devaneios e começa a fazer algumas coisas que não tem nem pena. Ah, conte-me mais sobre isso. Então, esse conte-me mais é o que vai fazer a sua estratégia Jimmy funcionar na sua roda de conversa. Então, olha só, o Jimmy sugere um desejo de colaboração, indicando que o mediador realmente quer saber o que o outro pensa, antecipa um diálogo conversacional em vez de investigativo. Então, nós não estamos aqui para investigar ninguém, muito pelo contrário, nós queremos colaboração de todos para que se construa o sentido de um texto. Então, para isso, o mediador da conversa, que no caso vai ser você, professor, eu, professora, nós precisamos trabalhar e ter em mente que o conte-me mais é que vai ter a sua vez. É por isso que o nosso roteiro de hoje vai trabalhar esse círculo conversacional, colocando quais são as questões principais para ele acontecer. Então, por exemplo, o mediador, aquele que vai ser o responsável pelo grupo, ele vai formular alguns tipos de perguntas que vai fazer com que os leitores queiram falar, queiram compartilhar o que eles leram, queiram dizer a sua compreensão. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de mediação, a palavra porquê é uma da que não deve aparecer. Assim como, o que significa isso? Também é melhor a gente não falar. Mais do que se fala realmente. O que o autor quis dizer? Gente, o que o autor quis dizer, eu lembro da minha época de faculdade, até mesmo do ensino médio, quando o professor ia dar literatura para a gente e passava lá um poema e vinha com aquele negócio. O que o autor quis dizer? Né? E às vezes o que eu tinha entendido não tinha nada a ver com aquilo que o autor queria dizer. E era muito difícil você falar o que você pensava, porque você tinha um medo tremendo de errar. Principalmente, eu lembro que com o meu professor de literatura, eu tinha muito medo de errar, porque vai que aquilo que eu pensei não é o que o autor quis dizer. Então, no Jimmy, não é o que o autor quis dizer, é o sentido que o leitor teve, é aquilo que o leitor entendeu, aquilo que o leitor compreendeu, as lacunas que o leitor preencheu de acordo com o conhecimento que ele tem, com o contexto que ele tem. Tá? E o contexto dos nossos leitores, eles são múltiplos, muito diferentes. Então, um aluno pode entender mais, o outro menos, o outro fazer uma reflexão mais profunda, colocar como se fosse a própria vida dele. Enfim, os meus alunos estão lendo um livro, 9º ano, que quando eles escolheram, eu não sabia a história do livro, porque a gente não consegue ler todos os livros que estão lá na plataforma. Mas pelo nome, o nome, se eu não me engano, é Amigos para a Vida. Pelo nome do livro, eu falei, não, deve ser muito mamão com açúcar, deve ser muito meloso isso daí. E aí eu peguei, porque como eles estavam lendo, e eu vou fazer a roda de conversa com eles, essa roda literária, eu falei, eu vou ter que ler. Então eu peguei o meu final de semana, acessei a plataforma, e fui ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, era totalmente, completamente ao avesso do que eu tinha pensado. E eu gostei muito, principalmente porque tem uma pegada meio que sobrenatural ali no início do livro, né? Então, acho que o início do livro acaba te chamando a atenção para o restante do livro. Mas será que os meus alunos tiveram a mesma interpretação desse livro do que eu? Com certeza, as interpretações são inúmeras, né? Na sala não é um aluno apenas que está lendo, né? São 10 alunos lendo essa obra. Então, com certeza, as interpretações são diferentes,
No dia da roda de conversa, eu não vou poder colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu, como mediadora, estou compreendendo do livro, mas sim eu vou ter que dar lugar para que o aluno exponha a sua compreensão, para que ele fala do livro. Eu apenas vou mediar a minha conversa. Então, o mediador dentro do DIME, ele não pode querer saber mais do que o leitor. O mediador, ele tem que se pôr no papel de que ele não sabe mais do que o leitor, que quem sabe mais que ele é o leitor. Então, todas as respostas que são dadas, elas são validadas pelo mediador, e o mediador vai se aprofundando ali na conversa com questões que façam as reflexões fluírem. Então, a gente precisa entender esse papel do mediador dentro do DIME. A mediação leitora, então, ela propõe uma postura de facilitação. O mediador, então, ele vai facilitar para o outro aquilo que ele vai falar. E uma das coisas que vai ser falada é o óbvio. E o óbvio, ele abre caminhos para buscar mais do que se sabe sobre a leitura, né? Ele vai trazer situações que nem sempre o que é óbvio para um vai ser também óbvio para o outro. Às vezes algo é tão óbvio para mim, mas para o outro não é assim. Então, sempre que você estimular aos seus alunos dizer o que eles sabem, mesmo que eles disserem para você o título do livro, Amigos para a Vida, já é algo importante. E você já vai partir disso, né? Mas nunca questionar. Isso é o título. Eu quero que... Não é dessa forma. Você vai ter um guia onde você vai aprofundar o aluno, né? De uma forma que ele vá falando sem se sentir pressionado, sem dizer o porquê, né? Ele vai apenas conversando sobre as impressões que ele teve do livro. Então, por isso, falar o óbvio, dizer o que sabe, é muito importante, tá? E a gente também tem a seguinte questão, né? Espera. O mediador, ele deve esperar. O mediador, ele precisa dar tempo. Ele precisa ter paciência. Fez uma pergunta, não é de imediato. Olha o Fran Carlos fazendo assim, ó. Mas Fran Carlos. Você pode até incentivá-los. O tempo voa e a gente precisa ir para outra sala e eles estão pensando. Aí já começam a... Mas também, Fran Carlos, mas também não é tanto assim, né? A gente vai incentivando. Se você fez uma pergunta e a pergunta talvez foi mal compreendida, a gente vai fazendo outras, vai facilitando ali para eles, né? O mediador está ali para facilitar. Mas a gente tem que esperar eles responderem, né? Tem que ter essa paciência para casa. É que são turmas e turmas. Tem turma que eles vão falando, né? Ou certo ou errado, vão contribuindo. Às vezes eles estão conectados, mas tem turma que é mais apática, que tem esse medo maior e daí eles ficam quietos, né? Mudos. Daí você tem que instigar, mas você não pode dar tanto tempo. Verdade. E a gente também precisa mostrar interesse por aquilo que eles estão falando. Nós, como mediadores, nós vamos ser bons ouvintes e vamos nos mostrar muito interessados naquilo que eles falaram, né? E aí você pode o quê? Diante de que um aluno fala algo, outro aluno fala outra coisa, você pode fazer uma síntese. Isso o mediador pode fazer, mas sem deixar transparecer a sua opinião. Você vai fazer uma síntese do que eles falaram. Então o Fran Carlos falou aqui que o homem não era assim também, né? Não era tão mal como todo mundo está pintando na tecelã. E em contrapartida, eu vou usar o nome de vocês que estão aqui, tá? Em contrapartida, a Bernadette diz que sim, que ele foi muito manipulador. Então, o que a gente entende disso? Nós entendemos que talvez aqui tenham-se duas histórias, dois lados da moeda. Você fez uma síntese.
mas você não coloca a tua opinião, tá? E aí você coloca uma outra pergunta e dá sequência à conversação. Muitas vezes essa síntese é necessária para poder ocupar aquele vago que vai ficar ali e para você introduzir uma outra questão ali na roda de conversa, né? Você sempre mostra aquilo que é principal do que os alunos estão falando, mas nunca a sua posição. Então, sempre lembrar disso, que a sua posição, não. Certo? Todo mundo está entendendo, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês abrem o microfone e me pergunte, por favor. Pode falar, Francar. Só eu que falo, né? Ô, Geise, mas eles também cobram da gente uma posição, às vezes, um parecer. Ótimo, Fran Carlos, que eu estou aqui falando e às vezes a gente não lembra de falar tudo. Quando eles cobrarem alguma coisa de vocês na roda de conversa, perguntarem, mas e você, professor? Qual é a sua opinião? O que o professor acha? Vocês não vão responder. Não vão. A pegada é vocês fazerem a síntese do que eles falaram e retomar com uma nova pergunta. E jogar outra pergunta para eles. Mas vocês não colocam o posicionamento de vocês durante o círculo de leitura ou a roda de conversa, enfim, a gente chama ali, né? Tem vários nomes ali para aquele momento. Mas você não coloca. Sempre... Pode falar. Então, porque eu estou lendo com eles agora um livro de suspense, né? E eu fico... fazendo com eles essa roda de conversa, instigando ele, colocando ali o que eu estou imaginando. Durante a leitura, né, eu leio para eles vão lendo também, pego aquele que lê melhor, porque tem que ser uma leitura muito coerente para eles estarem compenetrados, né? E já proibi eles de ler em casa. Tinha um menino que botava o fone durante a leitura e ele já ia lendo bem mais rápido, já estava lá no capítulo 5 e nós estávamos no 3, já briguei, porque no segundo trimestre eu pedi para ler em casa, sozinhos, e eles não liam. Aí no terceiro eu falei, não, agora vocês vão ler comigo, então juntos, eu não quero que um lê na frente para saber, porque daí eu comecei a instigar ele, colocar ideias na mente deles, e o que estava na frente já começava, não, professor, não é isso que vai acontecer, não, gente, ela não é assim, ela é assim, não, já foi falado que essa daqui é a funcionária, é a irmã, é a mãe, entendeu? Daí eu já... podei isso, proibi, falei, é claro que se eles quiserem, eles vão ler em casa, porque eles têm acesso, né? Mas justamente que é para instigar a curiosidade, para eles não saírem falando. E daí eu vou fazendo esses apontamentos, assim, às vezes ilusórios, para levar eles a terem essa curiosidade de saber. Então, vou ver no próximo capítulo o que vai acontecer. E tem, né? A gente precisa, né? Eu acho assim que essa mediação de ler com eles, principalmente no ensino fundamental, várias pessoas... A Jane quer falar? Jane? Não, acho que eu esqueci desde antes ainda. Tranquilo. Então, eu acho que assim, essa didática, vamos dizer assim, né? De estar lendo ali junto com eles... já é algo que várias pessoas estão fazendo, né? Eu estou fazendo, principalmente com o ensino fundamental, porque eles chegaram no momento, no início até que alguns leram, mas depois eles chegaram no momento que eles não estavam lendo mais nada, né? Estava só enrolando. E essa leitura também é bem interessante, Francário, de fazer com eles, de pegar hoje é você que vai ler, trocar, o professor também realizar a leitura, né? Eu acho isso bem interessante. E a gente vai para essa parte ali, né? Ó. Mas não ofereça a sua leitura dentro do texto. Na realidade, assim, mesmo que você leia a história para eles, você não dá a sua opinião. Sempre lembrar. Você vai fazendo, vai instigando, mas só lembrando de não dar mesmo a sua opinião, a sua leitura ali da história. Fabiana? Então, só complementando o que o professor Fran Carlos estava falando, eu também tive que usar esse trimestre, essa estratégia de ler com eles, porque não estava funcionando, porque eles não estavam lendo, eles só estavam passando, mesmo que levar ao laboratório, eu percebia o quê? Em 30 minutos eles liam um livro, eu falei, não se lê um livro em 30 minutos, então só estava passando as páginas, respondendo as perguntas, e estava horrível.
Mas é justamente isso. Mas aí quando você fala, vamos ler juntos, aqui na sala, daí as questões estavam fazendo no caderno, quando aparecia, a gente discutia, e eu tive que trabalhar muito essa questão da estratégia de antecipação. E aí, parar, porque eles cansam, né? De Sim. ficar lendo e tudo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer aqui, quando dava um momento de suspense? Mas aí tinha aqueles também que já tinham lido, já tinham respondido, errado tudo, ou seja, já tinha passado as páginas, né? Mas é algo, só complementando, que eu senti necessidade. A gente demora, porque tem a redação também para fazer, e que a redação demanda muito tempo para trabalhar, para eles conseguirem produzir, mas não tem jeito, a leitura é só assim, é só no coletivo mesmo, para que eles leiam, porque eles só estavam passando as páginas. E outra coisa, aí e eles gostam de ler em voz alta para trabalhar a leitura, porque eu estou apavorada com o meu 7º ano, como eles estão lendo mal. Porque, não sei se é consequência da pandemia ainda, é tudo assim, tudo acelerado, tudo de qualquer jeito, que as coisas estão acontecendo, né? E se a gente não parar esse tempo, né, a gente está ganhando para trabalhar essas habilidades com eles. Você sabe que o meu 9º ano, quando eu comecei esse trimestre a fazer esse trabalho, teve 3 alunas que empinou a carroça, não, eu não quero, isso vai ser, não sei o que era. Começamos. Eu falei assim, como que você fala que não gosta de uma coisa que você nem fez ainda? Começamos. Aí, na primeira aula, na aula que nós iniciamos, elas falaram, teve uma hora que eu parei, pedi para uma aluna parar, daí elas falaram assim, as 3 que empinaram a carroça, que não era para fazer desse jeito. Ah, não, professora, tá tão bom assim, nós estamos acompanhando e todo mundo está lendo. Eu falei, então, né? Porque não ia dar certo. Então, eu acho bacana também essa estratégia. Não sei se é uma estratégia que dá para usar todo o trimestre, porque ela também vai ficar cansativa, mas é algo que dá para a gente ir intercalando, parando um pouquinho, fazendo as antecipações, né? Mas sempre lembrando que mesmo dentro desse processo de leitura, se você trabalhar com o Jimmy, para você não colocar suas opiniões, deixar sempre antecipação, mas é a antecipação deles, é a participação deles, sempre aquilo que eles estão pensando sobre o texto. E a descoberta é um momento que também deve ser valorizado, né? Quando aparece ali uma interpretação bem diferente, algo novo sobre o texto, deve ser valorizado e você pode aprofundar até. Como você sabe isso? Né? Ai, como foi que você descobriu? Como que você sabe? No texto tinha algo que fez você pensar assim? Né? Então, são perguntas que talvez aconteça durante o processo ali da roda e que talvez nem esteja no teu cronograma, mas que você pode fazer, tá? Sempre sabendo que não vai poder ter a pegada do porquê, né? Mas ao invés do porquê, conte-me mais. Como você sabe isso? Teve algo, teve alguma palavra, alguma passagem que aconteceu que te fez pensar assim? Então, são perguntas que você pode ir inserindo ali dentro daquele contexto e que você também valoriza aquela descoberta, né? Aquela interpretação diferenciada que teve ali daquele texto. Gente, mas o Jimmy, ele é bem gostoso de trabalhar. É que a gente está aprendendo ainda, então talvez a primeira vez nós não vamos ter craque de fazer tudo isso, mas ele é bem gostoso, principalmente a parte da roda da conversa. Só para a gente retomar, antes de eu continuar, primeira parte do Jimmy, a seleção. Professora, mas então, como que eu faço a seleção? Lembra que eu falei lá no início que o professor faz uma seleção prévia e já leva para a sala um número X de obra? Você não vai levar 10, 15, 20, leva 3, 4, vamos levar as obras novas que entraram na plataforma. Quantas são? 3? Ótimo. Vamos levar as obras novas que tem em série. Por exemplo, quantas são? 2, 3? Ótimo. Você cria um tema para você já fazer uma pré-seleção. E aí você planeja como você vai apresentar essas obras a eles. Eu já acho que já mostrei para vocês, eu apresentei através da sinopse e pedi para que eles fizessem a propaganda dos livros. Então, depois, a gente acabou escolhendo os livros que seriam lidos. Então, de repente, os alunos não escolhem 1 ou 2 livros, de repente acaba ali a turma concordando na leitura de um único livro.
Ah, esse foi o que mais chamou atenção. Ah, eu também. E acaba, de repente, escolhendo um único livro. Mas isso, gente, tudo isso, ele vai ser realizado pelo início que o professor realiza, que é essa seleção prévia que o professor já está levando para a sala de aula. Agora, se você leva 30 livros, aí pode ser que na hora da escolha, escolham ali 7, 8 obras para ler. E aí, para fazer os círculos de leitura, vai ficar mais difícil, né? Já pensou fazer 7 círculos, né? Bem difícil, com 1 ou 2 alunos, então, nem é círculo. A roda de conversa precisa ser um pouco maior. Ela precisa ter ali 6, 7, né? 5, mais ali, mais um número maior de estudantes para poder compartilhar suas ideias. Como que nós vamos começar o círculo, então? Depois da seleção, veio a leitura, agora nós estamos no momento da roda de conversa. Como é que eu inicio? Tem 4 perguntas que são básicas. O que gostou? O que não gostou? Algo te surpreendeu? Notou algum padrão ou conexão? Essas 4 perguntas, professor, você vai fazer antes da roda de conversa. Terminou a leitura do livro, você pode dar um pedaço de papel, canetinha, para o aluno escrever com canetinha o que foi que ele gostou, levar 4 cartazes e colocar uma pergunta em cada cartaz, e daí cada aluno vai lá com a canetinha, escreve o que gostou, o que não gostou. Por quê? Porque a partir dessa interação deles, do que eles vão dizer, se gostou, o que é que gostou, e sempre lembrando que não é para eles escreverem um texto longo. Ah, eu gostei do personagem principal, eu gostei do vilão. São coisas curtas, tá? Para você ir tirando ali o que é, né, que o aluno está mais ou menos pensando sobre o livro. Bom, ele gostou disso, ele não gostou daquilo, olha, alguns não gostou de tal coisa. E você, professor, já vai criando o tema, né, ou seja, o tom do restante da sua roda de conversa. A partir dessas 4 questões iniciais, você já vai saber por onde você vai começar a perguntar e aprofundar a sua roda de conversa. Então, antes da roda de conversa, é necessário que vocês utilizem ali uma estratégia de quadro. Se não der no quadro, pode ser mesmo ali no caderno, lá no Cleso, você pode pedir para eles escreverem o que gostou, o que não gostou antes da aula. Olha, eu vou deixar 4 perguntinhas no Cleso para vocês responderem para mim, né? E aí eles vão respondendo. Isso é para você, professor, para você coletar dados para o início da sua roda de conversa. Não deu tempo, não consegui fazer essas 4 perguntas. Se você, de forma alguma, conseguiu pegar esse tom e essa temática de por onde você ia começar, olha só, o livro que nós estamos lendo fala fala das questões femininas. Olha, fala de feminicídio. Então, eu vou começar perguntando por aqui. O que é que eles pensam sobre isso? Se tinha, né, algo assim, teve alguma coisa que notou, enfim, você pode ir buscando ali por aquele resultado. Se não deu para fazer, na hora da roda de conversa, você vai iniciar com essas 4 perguntas. É as básicas. Ou você faz antes, se não conseguiu, você vai fazer as 4 perguntas na hora da roda de conversa. Mas elas precisam acontecer, tá? Todo mundo entendeu que essas 4 questões básicas, elas precisam acontecer? Até porque as questões básicas servem para iniciar a conversa no nível da recepção do texto pelos leitores. E depois das questões básicas, a gente tem as gerais, que elas vão ser focadas mais no âmbito da linguagem, das referências, né, e das comparações da obra. E depois, por último, a gente tem ali as questões especiais, que vai ajudar a dirigir a conversa para um descobrimento mais particular ou questões que ainda não foram observadas. Dentro das especiais, a gente pode trabalhar, então, com questões
que falem ali sobre a estrutura do texto, narrador, sem eu precisar colocar. O narrador é onisciente ou onipresente? Não. Como que você nota o narrador desse texto? Ele está longe da personagem principal ou ele está mais próximo da personagem principal? Então, são perguntas que vocês vão fazendo sem precisar dar aquele nome. Porque se você dá o nome, narrador onisciente, onipresente, ele já vai travar, né? E agora, o que é onisciente? O que é onisciente? O que é observador? Estou até trocando aqui. Observador. O que é observador? O que é onisciente? E aí ele vai já dar uma travada. Então, questões que dá para aprofundar, mas que também não precisa usar tão explícito assim os nomes ali que a gente dá para alguns elementos da narrativa, tá? Então, eu vou colocar para vocês agora esse arquivo que tem o material, que tem as perguntas Jimmy. É um roteiro que foi criado de exemplo para vocês, tá? Ele já foi criado ali de exemplo para vocês. Deixa eu só pegar aqui o meu linkzinho na minha planilha. E ele vai servir para você hoje de apoio para suas perguntas, tá? Então, hoje nós vamos preencher lá no nosso material as perguntas Jimmy. Então, esse roteiro é um roteiro que vocês vão utilizar porque ele vai servir de apoio para que vocês preencham essas perguntas Jimmy, tá? Esse link que eu vou colocar para vocês, ele só é um link de leitor. Vocês não conseguem fazer alteração nesse arquivo, mas vocês podem fazer uma cópia desse arquivo e aí vocês podem alterar, tá bom? Vamos lá, que eu já abri aqui, daí vocês já vêm junto comigo. Então, primeira coisa. A seguinte lista está pensada para o trabalho do professor e não deve ser mostrada aos estudantes. Não é um material para estudante nenhum. É só para você, professor. Ela não deve ser usada mecanicamente, ou seja, não é porque eu tenho uma pergunta embaixo da outra que eu vou fazer nessa ordem. Eu vou fazer na ordem que a conversa, ali da roda de conversa, solicitar. Então, às vezes, eu faço a primeira, faço a última, faço a do meio. O que estiver sendo falado, eu tento aprofundar, tá? Nenhum aluno deve receber listas de perguntas para responder. Gente, com exceção das perguntas básicas que vocês podem passar para eles, responderem no quadro ou num pedaço de papel ali na sala de aula, nenhuma outra pergunta você vai passar para aluno, tá? Nenhuma. As perguntas devem ser parafraseadas pelo professor. Por quê? A forma como ela está aqui, ela está bem mecânica. Então, na hora de falar, você vai colocar um tom de conversa. Então, às vezes, você vai precisar parafrasear. Então, aqui eu tenho as básicas, ó, que são 4 questões. São 4 questões aqui da básica. O que você gostou, o que você não gostou, algo que te intrigou ou te surpreendeu e percebeu alguma conexão, algum padrão? Essas são as básicas, até coloquei de vermelho aqui. Depois, percebam que embaixo tem outras questões. Isso, se depois você quiser aprofundar, tá? Você, na hora da roda de conversa, o aluno respondeu o que gostou, o que não gostou, tal. Aí você vai falar assim, olha, vocês colocaram, alguns de vocês responderam, né, que gostou de tal coisa, enfim, você vai conversar. Mas teve algo que realmente chamou a atenção de vocês? Ou então, vocês queriam que tivesse mais coisas nesse texto? E aí você pode aprofundar, tá? Depois eu tenho aqui as questões gerais. Já leu outros livros iguais a este? Se já leram, foi diferente dessa vez?
vou passando, porque não vai dar tempo de eu ler todas para vocês, tá? O que diriam seus amigos sobre esse livro? É bom conversar sobre o livro depois de lê-lo? Enfim. E aí vocês vão para questões especiais, que aí você vai perguntar do tempo, quanto tempo transcorreu a história, se o lugar que a história acontece é importante, que personagem apareceu mais interessante, às vezes ele já até respondeu lá em cima, ele é o mais importante da história, tem algum personagem não mencionado? Quando estava lendo, sentiu que algum fato ou passagem acontecia agora no momento presente? Então, vocês podem ir realizando as perguntas de acordo com a necessidade que vai surgindo na roda de conversa. Enfim, a experiência no uso do Jimmy, ela é constante. Mostra que o tempo, a estrutura de interação já vai ficando memorizada pelos nossos alunos e por você, mediador, também, que vai chegar um momento que você não vai precisar nem de um roteiro de perguntas. Ele vai surgir muito espontaneamente na hora da conversação, tá? Agora, nós vamos para as nossas salas temáticas, ou seja, os nossos subgrupos, porque a gente vai preencher, então, deixa eu só colocar aqui, né? E só para relembrar ali para vocês, ó, o Enfoque Jimmy não é um livro de receitas, nem um programa mecânico. O seu objetivo não é que os leitores recebam listas de perguntas para responder. Você pode parafrasear as questões conforme a necessidade. Então, agora no nosso Em Ação, vocês vão preencher o slide 8, que é esse aqui, ó, lá do nosso plano de ação. O slide 8 diz assim: questionamentos elaborados para o momento de interação de leitura. E ali você vai fazer um roteirinho dos 3 tipos de questões: das questões básicas, das gerais e das especiais. Eu preciso usar todas? Não. É por isso que você vai criar esse roteiro agora, tá? Você vai escolher aí no seu grupo, vai conversar com seus colegas. De repente, você pode incluir uma questão nova que vocês acham que não está abordada ali. Pode parafrasear, mudar. Sexto ano, a linguagem aqui da questão está muito difícil. Eu posso simplificar? Pode simplificar, não tem problema. Né? Agora vocês vão para o grupo para fazer esta atividade. Vou só abrir para vocês. Todo mundo pegou o link desse material? Quem não pegou, gente, eu deixei no Class de vocês, na atividade, lá eu acho que, se eu não me engano, foi no material da aula de hoje, tá? Eu deixei o link dessas questões para vocês lá. Pode falar, Oliette. Eu sou da turma de terça, daí eu faço o quê? Tranquilo. Qual é a turma mesmo que você vai implementar, Oliette? 9º ano. Eu já te coloco no grupo do 9º. Quem não está aqui nos meus grupos, já colocadinho, já pergunto para onde vai. Só um minutinho. Deixa eu só abrir as salas. Alguma pergunta, gente? Alguém não entendeu? Entenderam? Fui muito repetitiva, peço perdão. Mas é que eu tentei explicar para vocês como que funciona, para deixar aí um pouquinho mais simplificado para vocês. Pode falar, Oriane. Ô, Geise, será que tem como você me colocar no grupo do 6º ou do 8º? A Oriane, 6º ou 8º? É. Posso te pôr no do 8º, Oriane? Pode. É porque no ano, por conta desse SAEB, tá muito complicado fazer qualquer coisa, viu? Tá difícil. Prof, pode me colocar no do 8º também. Eu não preenchi lá a planilha. Tá. Já coloco, então, só um pouquinho. Então, a gente vai pegar e vai separar as perguntas. Eu vou escolher as perguntas básicas, as gerais e as especiais. Não tem um número mínimo ou máximo? Não.
tá? As básicas têm que ser todas as 4. Aí as outras, vocês é que vão elencar, tá bom? E esse modelo aí, do questionamentos elaborados para o momento, ele está lá na minha outra turma ou está nessa turma aqui? Nessa turma, Marcos, esse modelo que eu passei, eu coloquei no chat e coloquei no material. O modelo, sim, de perguntas, sim, eu quero saber essa planilha aí. Questionamentos elaborados tá para o aqui. momento. Eu já vou mostrar para vocês onde vocês vão entrar, tá? Só um pouquinho que eu já mostro. Só um tempinho. Já mostro, Marcos. É que eu só estou incluindo eles que não estavam nas turmas. Mas eu já vou lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Edileza Ensino Médio. Perguntei já para ela. Amanda, você que turma? 7º. 7º? Eu acho que não estava lá, né? Deixa eu ver quem ainda não ficou, gente. Edilaine. Fabiane, que turma? 7º ano. Quase que eu dividi o 7º em 2, hein? Turma que ficou maiorzinha. Shirley, que turma que você vai fazer a implementação? O 6º ou 7º. Até o 8º pode ser, só não pode ser o 9º também por conta do SAEB, tá difícil. Coloquei no 6º, tá? Tá. Faltou Gislaine. O meu é 8º, sempre, eu já estava. Ah, sim. Se ficou alguém, gente, depois que vocês falarem, não, tô no grupo errado, vocês me avisem, tá? Quem vai ficar hoje aqui na sala principal é o 7º ano, nossa turma maior. Vocês vão ficar hoje aqui, tá? Na sala principal. O restante vão para a sala, vocês vão receber os convites, ok? Vamos lá. Antes de vocês aceitarem os convites, vocês vão abrir o plano de ação no seguinte lugar, ó. Lá no nosso Google Sala de Aula, vocês vão entrar, acessar ali a turma L e vão em atividades. Em atividades, vocês vão pegar aqui, ó, plano de ação. O pessoal novo já está atribuído para vocês também, tá? Quando você dá um clique no plano de ação, você vai descendo aqui, ó, e embaixo já vai aparecer um arquivo com o teu nome completo. É só acessar esse arquivo e alterar. É o slide 8, tá? O slide 8. Deu certo, Marcos? Já podem entrar, gente. Quem já acessou pode entrar. Para acessar direto aí, que na aula anterior eu havia feito uma cópia. Então, é para acessar nessa direto. Direto, isso, uma Fabiana. cópia. Isso. Essa daqui já é de vocês, e daí, por conta daquela questão de mandar link, não sei o quê, então já altera tudo aqui, tá bom? Tá, eu tinha lá na outra turma. Se eu fizer lá também aparece para você, ou eu tenho que fazer nessa daqui? Não, daí só se você anexar depois ela na tua então atividade para mim. Aí é mais fácil fazer aqui. Isso.
Se você já preencheu aqueles primeiros slides lá, Marcos, é só fazer uma cópia e colar nessa daqui, tá? Ah, tá bom. Aí vocês podem já se direcionar, que daqui a pouquinho vocês voltam. Vou parar meu compartilhamento, porque, de repente, o pessoal, a turma do 7º é bem grande, ó, tem bastante participação. Se vocês quiserem compartilhar, agora a sala é de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar, pode perguntar, eu vou só anotar aqui todo mundo que veio, para poder fazer a buscativa, e vou passando nas salas, para poder ver se o pessoal está com dificuldade, tá bom? Vamos, alguém vai querer compartilhar? No meu não está aparecendo lá nas atividades essa planilha. Bem embaixo, tem que ir descendo, está bem embaixo, tem link de avaliação, rubrica, daí embaixo está o... Biblioteca, história. Bem embaixo, Marcos. Esse formulário. Qualquer coisa eu mando o link. Qualquer coisa eu mando o link para você daqui. Porque a última que eu tenho aqui é fórum de dúvidas. Você entrega daí 11 de setembro, material de aprofundamento. Não. Não é em atividades avaliativas. Sim, atividade avaliativa. Relato de implemento. Plano de ação. Plano de ação, isso. Vamos lá. Aí, se já vai ter o arquivo com o teu nome. Uhum. Achei. Aí é só preencher o slide 8, né? Isso. Tá. Acho que seria bom a gente compartilhar e verificando paralelo aquelas questões, né? Para conseguir colocar ali, né? As bases e tal. Vocês conseguiram abrir as questões, o documento das questões? Sim, já copiei. Já colei. Quer compartilhar, então, Marcos? Daí a gente vai vendo junto? Se eu soubesse compartilhar aqui, eu faço. Ou qualquer coisa eu copio no meu e colo também, daí a gente vai vendo. Eu também... É lá naqueles 3 pontinhos. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Apresentar, lá naquele quadradinho com uma flechinha. Deixa eu ver. Quadradinho com uma flechinha. Atividades. Embaixo, bem embaixo, na barra. Não tem microfone e tal. Daí já abre o arquivo. Os arquivos que você tem aberto, né? Mas não tem aqui. Deixa eu ver uma coisa. Nos 3 pontinhos, compartilhar tela. Não é 3 pontinhos, é naquele quadrado com a flechinha para cima. Atividades lá? Não, embaixo ali na Meet mesmo. Sim. Uhum. Peraí. Apresentar agora, né? Uhum. Compartilhar. Olha o Chrome. Agora não sei o que é aqui. Tem redação e leitura, é esse daqui. Espera aí. Deu. Veja se compartilhou. Deixa eu ver. O que eu estou tentando fazer? Compartilhou. Uhum. Compartilhou. Eu fui lá, copiei e colei. Daí agora só selecionei e tirando.
Vamos vendo, acho que as básicas ela falou que precisa deixar todas, né? Mas aí pode tirar esses que não estão, gostaria de que tivessem mais coisas, a gente pode ir tirando, deixar só o que for vermelhinho, né? Isso. Ó. É isso, eu vou tirando, né? Uhum. Minas Gerais, a mesma coisa? Minas Gerais. Primeira vez, está lendo o livro. Acho que dá, né? Uhum, acho que sim. Aí tira. Deixar só as principais, será? O que fez pensar isso? Aham. Eu já vi livros iguais a este. Uhum. Outro seja ler o livro antes, Uhum. foi diferente dessa vez. Talvez daria para deixar algum comentário, anotou algo que não havia percebido antes. Parece que no início todas são importantes, né, até a gente entender esse roteiro. É que eu acho que daí sai dessa principal e vai para as subsidiárias. Aqui eu errei. Tem que voltar. Ixi, ferrou. Acho que vamos deixar todas as principais. Uhum. Mas eu acho que não precisa deixar todas, né? Não está não funcionando. Eu acho que não. Eu não sei, eu estou olhando aqui no meu ano o que se identificou, o que não aconteceu com você, não sei se você colocou acho que a gente podia só para... não sei o que aconteceu aqui, que ele não está mais nem aceitando o deletar. Está bem pequeno. Em qual você conseguiu chegar ali? Ai. Eu tenho até quando você estava lendo, sabe? Só que ele não está aí para... Ele não tá mais tá. Quando você estava lendo, você estava vendo as imagens, as cenas acontecendo. Aí lê o livro lentamente e rapidamente. Acho que isso não, né? O que diria seus amigos sobre o livro? Pois é. Essas daqui eu já acho que daí esse mais já é avaliação, né? Se você leu rapidamente. É bom conversar sobre o livro depois de lê-lo. Eu também acho que não. Acho que daí acho que é só até ali, essa que você fez mesmo. As outras são bem. E daí depois talvez passar para as especiais lá, porque as especiais daí já entra na questão que é dos gêneros textuais, dos elementos do da gênero, linguagem, né, da estrutura. Quanto tempo transcorre a história, como você sabe. Exato. Só que eu não estou conseguindo deletar. Deixa eu só atender o rapaz ali que eu tenho que pagar, ele já vem aqui, só um minutinho. Uhum. Deu? Tem alguém fazendo do livro da Greta? Oi, eu tô já nas perguntas especiais já, e eu tô fazendo de acordo com o livro da Greta. Depois eu posso compartilhar com você. Eu selecionei um pouco. Pode ser. Eu selecionei um pouco das... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu selecionei um pouco das... A básicas eu coloquei todas. Você colocou... Oi. Ou você colocou todas as questões desde, por exemplo, na básica?
Você foi tirando Não, só aquelas. na básica, tipo, eu coloquei todas. Daí depois a segunda parte, como é que chama as perguntas da segunda parte? específicas. Gerais. Gerais. Eu peguei um pouco só. Assim, que cabe no livro da Greta. Porque o livro da Greta não é uma narrativa com uma estrutura narrativa, é mais um relato. Então, você não tem situação inicial. Então, por isso que eu. Você não tem. A hora que porque você- quando você fala em Ó, narrador, você não dá para falar em narrador no livro da Greta. Não dá para falar. É um relato. E não é uma história Porque com assim, situação ó, inicial, clímax e desfecho, uma narrativa tradicional, é um relato. Então, aí, por exemplo, eu coloquei as perguntas pertinentes. Oi. Teve algo que você gostou neste conto? Não é um conto, não posso falar. Então, não pergunta. Então, você fala, teve algo que você gostou nesse relato? Porque uma professora hoje. Eu acho que nesse livro. Nessa obra. Nessa obra. Eu acho que é isso. Teve uma professora que falou que foi biografia, mas não é uma biografia. Não. Para mim é um relato. Eu classifico a história da Greta como um relato. Eu estou no capítulo 7 já, numas turmas. Então, E eu tô lendo. Eu tô lendo, não tô deixando ninguém ler. Eles só respondem as perguntas. Uhum. E aí, agora, nas perguntas especiais, aí eu tô fazendo aqui, quer ver? Ó, nas gerais eu coloquei assim, a primeira vez lendo o livro, mas antes de ler, o que você imaginava que era esse livro? Acho que cabe, é pertinente. Porque, todos somos Greta. Como assim? Quem é Greta? Que nome estranho é esse, né? O que lhe fez pensar? E depois da leitura, era o que você esperava? Você já leu outros livros iguais? Aí, essas eu deixei, entendeu? Sim. Aí, depois, nas especiais, eu tô colocando assim, você percebeu uma ordem cronológica nos fatos apresentados na obra? Porque é importante que coloque desde a Greta pequenininha até a Greta quando vai crescendo. Se essa ordem fosse invertida, a Greta atual, com 20 anos, porque hoje ela tem 20 anos, seria a mesma coisa? Porque se colocasse a Greta agora com 20 anos, ela já foi presa, ela já ganhou Nobel. Não, então a ordem cronológica da Greta de 8 anos, quando tem o Asperger, até a Greta de 20 anos hoje, é importante para a construção do relato. Porque isso não é narrativa, porque é uma história totalmente linear. Uma narrativa tem ponto, né, de tensão. Uhum. Aí eu tô colocando essas perguntas. Se você quiser, depois eu te mando. Eu coloco no chat. Aí tem outras pessoas com outros livros, né? Também não vou ficar aqui falando. Houve algum lugar que Greta esteve... Esse aqui é o lugar da narrativa. Houve algum lugar em que Greta esteve que você acha decisivo no seu movimento ativista? Por exemplo, ela ficou em frente ao parlamento na Suécia. Ou ela foi fazer um discurso nas Nações Unidas. Eles podem responder assim. Então, esses são os elementos da narrativa que eu consegui. Que é ordem cronológica, que é tempo, e agora lugar. Agora narrador, tô tentando, porque você viu que as especiais é mais elementos da narrativa, e a gente não tem uma narrativa. Tá, mas aí pode pegar só as mais principais, tipo, igual você fez aí. Então, quanto tempo transcorreu a lugar, história, onde e agora eu vou ver outras aqui, para adaptar. Isso, que personagens te pareceram mais interessantes além da Greta? Personagem quase não aparece. Parece a mãe. Mas aí depois. Porque a história ainda não acabou. Aparece alguns representantes da ONU, mas assim, é muito focado nela. Muito mas aí pode fazer essa pergunta, né? Uhum. É que eu não li inteiro ainda, não. Eu tô lendo com eles, viu? Eu não li inteiro ainda, não. Eu fiz uns slides, se você quiser também. Eu fiz uns slides falando da vida da Greta. Eu selecionei reportagens. Estamos trabalhando. Você gostaria de ler novamente? Esse aqui não. Eu acho que essa questão não precisa nem perguntar, viu, gente? Porque os alunos vão falar assim, não quero ler isso. Não, deixa eles responderem. Por que você não queria ler de novo? Responde, né? Oi, profs, tudo bom? Bom. Oi. Não estava conseguindo ouvi-las no meu computador, não sei o que deu.
Eu não sei, mas pelo que eu entendi da proposta agora nesse momento, é a gente mesmo sem ter o livro selecionado, a gente vê juntos, né? Daí alguém faz e depois compartilha, né? Aí as adaptações, aí cada um depois vai ter que fazer conforme a obra escolhida, né? Não sei se a maioria já escolheu uma porque obra. assim, Eu é porque a minha não obra escolhi, eu ainda não escolhi, estou terminando uma que não vai dar certo, né? Para fazer, eu teria que escolher outra. Não sei se vocês já têm todos uma obra já definida. Eu também não escolhi ainda. A que eu tô também não vai dar, então eu vou escolher ainda. É que a Eliette e a gente tinha conversado na outra aula, né? A gente então, e a gente já falou, não é uma história. Eu já estou lendo. Hoje eu fiz um curso de formação de literatura. Eu recomendo um livro de 7º ano. Aí eu até anotei como as coisas eram se não tivéssemos. Esse livro parece bem legalzinho. Se eu não tivesse escolhido a Greta, eu ia escolher esse. Então, eu estava vendo ele agora. Fica de sugestão. É que eu já comecei e eu não vou... Agora eu já estou no meio do caminho. Mas se eu tivesse que escolher... Esse é bem bacaninha. Porque daí vocês podem trabalhar... como é que era o sabão, que era feito de urina... e eu acho que os alunos iam adorar, assim. Se eu não tivesse escolhido a Greta, é que eu fiz esse curso hoje. E eu não conheço todos os livros da plataforma, gente. Quem é que conhece, né? Aí eu fui na Greta porque eu conheço a Greta. E a Greta tem 18 capítulos, né? Então, até o final do ano agora, fecha o trimestre fechado com ele. A minha experiência, 2 aulas lidas por mim, mas eu comento demais, eu paro, eu explico, eu desenho o mundo, eu mostro onde é o polo, onde mora o Papai Noel, que vai derreter, que não sei o quê, eu falo demais. Eu tenho conseguido fazer 3 capítulos a cada vez que eu vou ao laboratório. E são 18 capítulos, então... Vai até o fim. Eu tô pensando de falar menos. Você não vai dar conta. É que eu falo muito, daí eu explico da elevação do mar, não sei o quê, e boto pânico neles. Mas eu acho que aquele livro lá das coisas, se elas... Eu escolheria aquele, meninas, ele parece tão bonitinho. Uma professora fez uma experiência hoje. A Volta em Mundo em 80 Dias também teve um trabalho bem interessante. Mas aquele livrinho eu achei ele bem legalzinho também. O escolhi. O Mike lá, As Aventuras de Mike, é bem simplesinho. Sim, bem legalzinho também, uma historinha bem legal. Então, hoje, pensando bem, era uma narrativa clássica mesmo, né? Mas agora eu já comecei, eu não vou assistir não, porque... É porque dá para adaptar, né? Dá para ir adaptando também as questões. Eu estava olhando, estou lendo Simbad com os meus alunos, mas ele lendo junto também, né? Mas a linguagem, vejo para o 7º ano, assim, eles tropeçam e tal. Eu estou lendo junto, não, eu estou lendo por eles só acompanham. Eu coloco uma pastilha de garganta na boca e leio para esses alunos, para esses preguiçosos, para não falar outra coisa. Eu faço isso quando eu quero acelerar, deixa eu dizer. Aí eu comecei a ler atrás do computador, daí eu lembrei que eu tinha um Kindle, aí eu baixei a Greta, aí eu fico andando, além de ficar gastando a minha voz, eu ainda fico em pé com dor no ciático. Porque a vida do professor não é fácil, entendeu? E explicar... E assim, e agora tá legal porque ontem eu vi uma reportagem, viu, Rosilane, do marco do carbono, que tiraram 75%, o Brasil vai ter que, é uma das questões da Greta, aí tem reportagens super atuais, e tiraram o agro, sabe? O agro é responsável por 75% da emissão de carbono, e a grande questão do livro da Greta é essa. Então tem reportagens bem atuais, tem uma no G1 que eu marquei, depois eu te mando também, para a gente passar para esses alunos. Eles falaram que a Greta é feia, eu falei, feios são vocês. Que não gosta das trancinhas da Greta, ela é bonita. O que vocês faziam com 8 anos? Vocês tiravam a catota do nariz e a Greta já estava lutando pelo mundo. Vocês faziam tatu de cocô de nariz, então vocês ficam quietos. Ai, meu Deus, é difícil. Professor, você fazer uma pergunta, você falou que você lê, né, para os alunos, mas daí na tua escola não ficam cobrando que querem que até final do ano, pelo menos todos os alunos tenham lido 4 livros do Leia? Ninguém me cobra nada. Nossa, na minha, a questão do BI, porque daí o aluno, ele tem que entrar na roupa... Ninguém nas 2 escolas nunca me disse nada.
Ai, que beleza, da minha já tá a cobrança, então por isso que eu estranhei, assim, sabe? Com muita redação encalhada, tem uma pedagoga só das plataformas. Ela vem pro meu lado, eu sei que eu tenho que corrigir redação. Tá bom. Mas são 4 ou são 3? Que na minha escola também tem essa cobrança. São 3 redações. É 3, a né? última vinculada ao livro. Mas eles não leem em casa, tem que ler na sala. Daí a minha Não, escola eles não agora têm tem condição, tablet. tem nem- Daí eu tem levei nem os Wi-Fi, tablets tem nem na internet. sala. Mas, gente, quando é assim, o sexto e sétimo ano dá aquele turma da Mônica 1. Ai, deixa. Banana de pijama, Deixa. Pequeno Príncipe. Eu me arrependi de ter pego a Greta, 18 capítulos. Deixa eu pegar isso aí no quadrinho. Deixa ler isso aí. Quer ler isso aí? Lê isso aí. Aponta lá, entendeu, Edilane? Um livro lá, assim, tipo A Turminha da Mônica. Lezinho, Jeremias, é o mais lido no núcleo de Maringá. Sim, só que na minha escola, tipo, não tinha computador para todos, né? Daí agora que chegou os tablets, né? Então, assim, que nem eu falei, tipo, os 4 livros até o final do ano praticamente vai ser impossível, porque querendo ou não, não é só ficar passando também, você tem que trabalhar o livro, a leitura com ele, tem prazo, né? Tem data. Não, é um livro por trimestre. E eu que inventei de ler Os Sertões de manhã com os alunos médio. Que livro chato. É um porre o livro. É um porre. Vou ser sincero, o professor que falar de língua portuguesa, vou falar igual uma professora que eu tinha de literatura. Falar que livros clássicos da literatura brasileira são lindos, maravilhosos, é mentira, gente. Não, tem alguns, né? Tem alguns que vai. É que o Euclides da Cunha, ele é jornalista, ele começa a descrever a Terra, a Luta e o Homem. Ele começa a descrever a primeira parte, ele descreve até as folhinhas do Juazeiro. Quem é que lê aquilo? Eu não sei, só que daí aí eu ia implementar no terceiro ano, nem vou, até a professora assim, nono ano, prova SEB, terceiro ano, prova SEB também, não, vai fingir que leu, sei lá o que vai acontecer naquele lugar lá. É muita responsabilidade. Assim, a gente dá aquelas tiradinhas no aluno, tá? Vocês falam, não, vamos para a terra do nunca lemos nada, pronto, resolvi os problemas. Não entendi? Quando é assim, a gente fala para o pedagogo assim, ó, vamos para a terra do nunca. O senhor nunca estudou o livro de Peter Pan? Terra do Você nunca. sabe que hoje eu fiz uma formação com as mulheres do núcleo mesmo, né? E assim, diante da gente, elas falam assim, gente, a gente sabe que não dá, a gente sabe que vocês estão fazendo o possível, que até agora a plataforma de leitura foi para sobreviver. Elas falaram, vocês fizeram para sobreviver. Agora que a gente vai começar a engrenar questões pedagógicas. Eu falei assim, ai, graças a Deus. Porque, assim, foi só questão de sobrevivência mesmo, entendeu? Então, assim, essa cobrança que a Edilane está sofrendo aí é surreal. Por quê? Né? Tem nem computador na escola, vai ler o quê? Vai ler 4 livros? Não, mas é exatamente isso. Eu falei, olha, um sexto ano com 27 alunos, né? Para você vencer, redação, leia. Agora acho que agora tá, tipo, tá bom, sabe? Mas tinha o quê? 12 computador na escola? Vai fazer o quê? Então. Nem metade da turma ia. Não é assim o negócio. Tem que ir devagar. Aí fora os, né, que começa a aula, um começa a bater no outro. Eu tenho que fazer ensalamento no laboratório de informática. Eu tenho que colocar o Miguel numa extremidade, o Arthur na outra, a fulana na outra. É assim, ensalamento no laboratório de informática, gente. É humilhante. Eu também, gente. Eu acho que todo mundo. Que horror. Gente, vamos lá, então. Olha só, vocês tiveram ali os momentos para vocês darem uma olhada nas perguntas, fazer uma seleção. Talvez se vocês não conseguiram selecionar tudo, mas um pouco ali do que vocês viram. Eu sei que eles são várias perguntas, tá? Não dá numa roda de conversa com vários alunos que a gente vai ter ali na sala, né? A gente não consegue fazer tudo aquilo ali, né, em uma roda só. Mas eu pedi para vocês darem ali já uma selecionada para colocar um roteiro ali para vocês. Claro que esse roteiro pode mudar, tá? O que vocês estão fazendo aqui agora é um planejamento, mas de repente, com o andar da carruagem, vocês queiram mudar, colocar outras perguntas, vocês podem voltar no documento e alterar a qualquer momento, tá? Agora que já está todo mundo aqui, fomos abduzidos todos para cá de volta. Deixa eu só voltar aqui nos meus slides.
eu queria que um de vocês socializasse para mim qual é o livro ou os livros que a tua turma vai ler e como você pensou no roteiro. E se você fez adaptações, parafraseou, como que você fez? Ou ainda não deu tempo de fazer tantas paráfrases? Quem gostaria de compartilhar para mim? Não precisa mostrar na tela, é só falar, tá? Se quiser compartilhar a tua telinha também, fique à vontade. Eu comecei a trabalhar aquele livro que foi sugestão de vocês, Como Fazíamos Sem. E eles estão gostando, que os 7º anos eles estão gostando, todos eles estão lendo. Eu levo 2 vezes por semana, eles levam para a informática, lá nos computadores, para fazerem leituras pelo Clube do Livro. Daí já conta no BI, e daí eu fiz a redação deles vinculado ao livro. Então, no final, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Já fazem a leitura e a redação. Sim, pode falar, Eliette. Então, eu e a Rosilane, a gente escolheu Todos Somos Greta. Não é necessariamente uma narrativa com situação inicial, nó, clímax, tensão e desfecho. Então, você não conta com os elementos narrativos tradicionais. É um relato é linear. Então, diante da linearidade para fazer a roda de leitura, as primeiras questões, elas são pertinentes, você gosta, não gosta, não sei o quê, não sei o quê. As últimas especiais, eu já estava adaptando e falando com ela, né? Por exemplo, aqui, acho que vou colocar na minha, aqui no meu, por exemplo, como que eu poderia pedir o tempo nesse livro? Você percebeu uma ordem cronológica nos fatos apresentados na obra? Se isso fosse invertido, seria a mesma coisa? Porque apresenta a Greta aos 8 anos, tendo uma síndrome de Asperger, mutismo seletivo, ela só falava sobre clima, né? E vai até aos dias atuais, né? Presa já foi. Então, se apresentasse Greta adulta e depois contasse em média res, né, de trás para frente, seria mais perfeito? Aí eu não sei a resposta deles. Outra pergunta. Então, e não dá para... Aí eu falei, quais cenários do livro, né, que são, assim, importantes para o ativismo da Greta? Então, assim, em frente ao parlamento, na ONU, e outros cenários que vão aparecer. É um livro, assim, para eles meio enfadonho? Eu tô achando que tá sendo meio enfadonho, porque fala muito de índice, de carbono, daí eu paro para explicar, eu paro para fazer drama, que a Terra vai ser engolida, que as Maldivas vão desaparecer, que o urso vai ser extinto, que não vai ter mais pinguim, e não sei o quê. Eu paro muito para falar, e eu acho que eu vou demorar mais. Se eu não conseguir terminar de ler o livro, como é que vai fazer para eu apresentar meu relatório? Geise? Você faz o círculo com o livro até onde eles leram, tá? Ah, tá. Então, necessariamente... O essencial seria terminar. Tá. Mas se você não conseguir... Eu tenho conseguido 3 capítulos por cada vez que eu vou ao laboratório. São aulas geminadas. Eu tenho conseguido... Só que eu leio, entendeu? Eu intervenho. Aí eu falo assim, de vez em quando, agora vocês leem silenciosamente. Mas eles ficam muito dispersos. Aí o que eu tenho... aí vai ter a roda de conversa, e aí vai ter outras fases que você ainda vai explicar, né? Mas eu já mandei... A última é a roda de conversa. É a última? É. Não vai produzir texto? Não vai precisar produzir? Você pode produzir, mas para implementação... É só a roda de conversa? Ai, que delícia! Eu já ia entrar no Instagram da Greta, fazer comentário. Eles já vão... Mas mande eles irem no Instagram da Greta. A postagem eles querem. Vai que ela responde, isso vai ser bem legal para eles. Ah, tá. Talvez. Eu sou uma assessora, né? Ai. Então é só a roda de conversa mesmo? Que beleza. Até a roda de conversa. Essa questão, né? A seleção do livro, a leitura e a roda de conversa. Então a gente vai ler. Porque eu pensei assim, vamos produzir cartaz, porque assim, a forma de comunicação da Greta com o mundo foi um cartaz. Ela sozinha em frente a um parlamento com cartaz. Eu assim, então vamos fazer cartaz, o cartaz é maravilhoso. Né? A gente pensa em tecnologia, mas a Greta mudou o mundo por um cartaz. Né?
Daí eu falei assim, vamos fazer cartaz então. Daí eu já estava fazendo cartaz, comentário de postagem, reportagem, filmagem de sinopse, eu estava aqui. Mas, não precisa de Mas tudo calma lá. Então, Eliette, mas foi bom que você pensou nas adaptações, por conta do teu livro não ser essa narrativa, né, linear aí que a gente está, né, que de repente teriam as questões ali. Marcos e depois... Deixa... Ah, desculpa. Marcos, vai falar? Então pode falar, Francari. É só dar um pitaco ali para Eliette, tem um concurso do cartaz agora, né? É verdade. Tem Que cartaz, Fran Carlos? Oi? Que cartaz? É o concurso de cartazes, só que é o trabalho infantil. Só que é só 8º e 9º. 8º e 9º, eu não sei para qual você estava fazendo, é 7º? 7º. Ah, é só Mas é 8º e infantil 9º. quis. Não, o tema é trabalho infantil, Eliette. Ah, o tema é trabalho infantil. O tema é trabalho infantil. Trabalho infantil. Não, gente, eu não quero mais nada para minha cabeça, não. Tá bom. Pode falar, Chico. E o cartaz são só desenhos, não tem que ter escrito. Não, tem uns cartazes maravilhosos nos protestos, porque eu montei um slide para mostrar quem é a Greta. Tem uns cartazes porque daí ela mobilizou mais de 1 bilhão de jovens no mundo. Tem cartazes Não pode ter escrita? Não, na verdade é uma parceria, uma interdisciplinariedade entre língua portuguesa e arte. Mas é o cartaz. Não é cartaz. Não pode ter assim um título, alguma coisa muito parecido com charge ou até mesmo com cards, não. Bom, Shirley, rapidinho, depois a Oriana. Ô, Geis, eu só ia pedir uma sugestão. Fale. É porque eu estava conversando com as meninas lá na sala e eu falei para elas que eu estou lendo, junto com o 6º ano já, a trilogia do livro da Turma da Mônica, que é Laços, Lições e Lembranças, né? E a gente estava vendo lá algumas questões, como não tem essa questão lá, mas como que eu posso colocar? Eu vou ler para você como eu coloquei, daí você fala se está bom ou não. Sobre movimento, porque como é uma história em quadrinhos, a gente consegue ver os personagens, né, se movimentando, querendo ou não, é desenho, mas a gente consegue ver um certo movimento. Aí eu coloquei assim, ó, uma pergunta, eu coloquei assim, ó, conseguiu sentir e acompanhar os movimentos dos personagens? O que você acha dessa pergunta? Tá boa ou tem alguma coisa? Acho que você poderia colocar assim, você conseguiu perceber se existe movimento dos personagens durante a história? E daí ele vai dizer, aí você complementa. Em qual quadrinho? Em qual passagem? Entendeu? Aí ele vai te falar. Olha, na hora que a Mônica fez assim, pulou de tal lugar, não sei, né? Mas, enfim, ele vai, né, falar. Ali, olha, percebi um movimento tal. A Oriana e depois o Marcos. Legal, gostei. Obrigada. Sobre esse concurso de cartaz, onde está, gente, disponível? Eu recebi da minha equipe pedagógica no meu e-mail, eu acho. Eu também. Tem todo um... Tem um edital, né? Tem todo um regulamento para seguir. Isso. Marcos? Eu só queria saber se a gente vai precisar filmar o dia que a gente fizer essa roda de questões. Precisa filmar? Precisa filmar, Marcos. Precisa filmar? Olha, as evidências, gente. A evidência não é você só tirar os alunos sentados em círculo. Foi boa a tua pergunta, Marcos. Mas você pode, por exemplo, no momento que você faz as perguntas básicas. Eu fiz as perguntas básicas no quadro. Tira foto lá do aluno escrevendo. Na hora que ele estiver falando, se você quiser gravar, se você quiser gravar ali a roda de conversa e depois colocar um trechinho. Mas, gente, quando vocês colocarem os vídeos ali no slide, coloquem vídeos curtinhos, tá? Não colocam vídeos muito longos, não. Curtinho mesmo ali, de segundos. Então, você pode pôr um trechinho de um aluno falando. É importante perguntar depois para eles como eles se sentiram com essa nova
atividade, se eles gostaram. Então, é bem bacana de perguntar e de ter isso como evidência também, tá? Se fizer algum cartaz, mandar escrever lá no Instagram da Greta, tira uma foto do recadinho para a Greta, coloca lá como evidência, tá, Greta? Tem que gravar, gente. Ó, é proibido eu ler por eles? Porque eu tô lendo por eles e eles estão acompanhando na tela. Eu coloco uma pastilha de garganta e tô lendo para as 3 turmas, porque o que eu faço com o sétimo eu faço com os outros. Então, eu tô lendo nas 3 turmas. Eu não consigo fazer isso que você está fazendo, de ler o livro todo. Eu peço para eu vou dando para um e para outro da turma. Eles não querem ler. Eu tenho essa. Fazer uma arma na cabeça. Ou lê ou morre. E aí, em alguns momentos, eu faço uma intervenção e faço a leitura somente. Como é que você faz? Qual a chantagem que você usa? Não chantagem nenhuma. Eu falo, nós estamos na aula do quê? De leitura. Eu falo, leia, e leia. Aula de leitura. O que vai valer nota. Eu vou tirar nota. Vai reprovar. Não falo isso, não. Gente. Não, os meus ficam loucos para ler, eles todos querem ler. Você vai acabar com a tua garganta aí, menino. Vai acabar com a tua garganta, Exatamente, porque os dias não fala mais, que nem umas colegas minhas que eu conheço. Pede para ele acabar de ler e escolher um coleguinha. Isso mesmo. Obrigada, Amanda. Isso mesmo, olha, você vai ler, depois você vai escolher um colega, e aí eles vão ficando atentos e vão lendo. É assim, um começa e o outro já gosta de ler, daí quando um se dá bem na leitura, eu deixo ler bastante, e assim vai. E assim vai. Gente, então vamos, né, porque a gente já está aí, ó, no final da nossa reunião. Então, hoje a gente trabalhou a escola como a principal promotora da leitura, a mediação leitora e o papel do professor, que é o mediador, que só vai mediar uma conversa, não vai dar opinião, não vai fazer interferência ali nos sentidos que o aluno, vai só fazer o aluno aprofundar sobre aquilo que ele lê. Roteiro das perguntas DIMES e continuamos o nosso plano de ação. Para vocês lerem a obra completa do Chambers, acessa esses slides que eu deixei em PDF para vocês. Lá tem o link da obra completa do Chambers. Se você tiver curiosidade de conhecer, pode acessar ali pelo material, tá? O Contribua Conosco, deixa eu colocar aí o link para vocês, do Contribua Conosco. Semana que vem não tem, né? Nós somos, vocês são de quinta, né? A quinta-feira. Salvo, né? Olha lá. Porém, o material que eu vou trabalhar na quarta não é o material do roteiro, tá? Vai ser uma retomada ali da plataforma Redação Paraná. Eu vou colocar o material para vocês no Class, tá? Mas quinta-feira não é feriado, dia 12? Quinta mas eu vou trabalhar na turma de terça. E a gente tem que ir na turma de terça? Não. Eu vou pôr o material lá no Class para vocês. Por quê? Porque nesse material vai estar lá um link com um videozinho ensinando o aluno a acessar a plataforma Leia Paraná de forma offline. Então, todos esses vídeos, esses tutoriais, eu vou deixar para vocês lá no Class de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Gente, formulário Contribua Conosco. Não esqueça que a nossa turma é a turma L e é sobre a reunião de hoje, tá? E assim a gente, finaliza a nossa reunião. Eu só vou parar meu compartilhamento, tirar um print. Gente, eu vou sair da reunião, porque eu já tenho que entrar em outra turma, tá? Então, eu vou tirar o print, já para eu poder estar indo para outra turma. Todo mundo aí? Print lindo. Isso aí. Turma joia. Muito bem, coloquei lá no roteiro de perguntas a foto de vocês. Tchau, gente. Até a semana que vem. Um beijo e um queijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Até mais.